Sabe qual é a palavra que eu começo minha exposição nessa noite para você? Que pena. Isso mesmo. Essas duas palavrinhas aqui, essa frase. Obrigado, meu bem. Que pena. Que pena que o que será exposto aqui nesta noite aconteceu com esse profeta. Ele foi enviado por Deus para profetizar contra aquele altar que Jeroboão havia erigido em Betel. Vocês se lembram disso? Jeroboão, por medo de que os habitantes do Reino do Norte fossem até Jerusalém para adorar no Templo de Salomão, erigiu alguns altares, construiu alguns bezerros de ouro, e um desses altares estava justamente em Betel. Então Deus comissionou um profeta, enviou esse profeta até Betel, para que ele pudesse profetizar contra aquele altar. Ele não fala com Jeroboão, ele fala com o altar. Que aquele altar seria destruído e que um rei ofereceria sobre aquele altar ossos humanos em sacrifício, não é? Sacrifícios humanos cujos ossos seriam queimados naquele altar. E isso realmente aconteceu 300 anos depois com um rei chamado Josias. O rei Jeroboão tentou capturar esse profeta, vocês se lembram, a mão dele ficou ressecada. Ele então pede ao profeta que ore ao Senhor, o profeta ora, Deus cura Jeroboão, e Jeroboão tenta convencê-lo a ir até a sua casa, porque ele queria lhe dar um presente. O profeta tinha ordens claras da parte de Deus. Quais eram? Não comer, não beber, não permanecer ali em Betel. Esta havia sido a ordem clara e objetiva do Senhor. Mas vai acontecer uma coisa agora, triste, mas providencialmente o Espírito Santo trouxe essa narrativa até nós para que nós possamos aprender algumas lições muito importantes. O que é que nós vamos tomar conhecimento aqui? De um outro profeta. E a palavra de Deus vai dizer que era um velho profeta, que, sabendo de todo o ocorrido, e de que aquele profeta estava saindo de Betel, havia se assentado debaixo de um carvalho, com fome, com sede, mas estava indo embora de Betel, amando do Senhor, ele então vai atrás desse profeta para tentar convencê-lo a voltar com ele. Esse velho profeta morava em Betel, e ele quer convencer aquele profeta mais moço, permitam-me dizer assim, a voltar com ele e comer na sua casa. Veja só o que vai acontecer. Eu quero ler para vocês, então, os versículos desta exposição, para que nós possamos ir nos inteirando da história. A partir do versículo 11, a palavra de Deus nos diz assim: E morava em Betel um velho profeta, e vieram seus filhos e contaram-lhe tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei, e as contaram ao seu pai. Disse-lhes seu pai: Por que caminho se foi? E seus filhos lhe mostraram o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: Albardai-me um jumento. E albardaram-lhe o jumento no qual ele montou. E foi após o homem de Deus, achou assentado debaixo de um carvalho, e disse-lhe: És tu o homem de Deus que vieste de Judá? E ele disse: Sou. Então lhe disse: Vem comigo à casa e come pão. Num primeiro momento, o profeta recusa esse convite. Ele vai recusar o convite. Ele sabia
ele tinha conhecimento da ordem de Deus. A ordem de Deus fora clara: você não vai comer, você não vai beber, você não permanecerá em Betel. Saia de Betel. Tanto que ele vai dizer isso para o velho profeta. Versículo 16. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água nesse lugar. É aqui que a história ganha outro contorno. Porque o profeta, o velho profeta, ele vai mentir para aquele profeta. Ele vai contar uma mentira. Quais as razões, quais os motivos? Não sabemos, irmãos. Existem muitos textos. Ontem, Manuela, minha filha, me fez uma pergunta e eu fui tentado de alguma maneira, a satisfazer a curiosidade da minha filha, mas eu fui vencido pelo fato de que não há uma resposta satisfatória na palavra de Deus, e quando a Bíblia se cala, nós também precisamos nos calar. O grande problema hoje é que quando a Bíblia cala, muitos têm tentado falar aquilo que a Bíblia não fala. Esse é o problema. Então, quando Deus se cala acerca de determinadas questões, quem sou eu ou quem é você para tentar, de alguma maneira, arranjar subterfúgios para justificar essa ou aquela atitude? Então, se você me perguntar, por que esse profeta fez isso, pastor? Eu não sei. Eu não sei. A única coisa que eu posso dizer para vocês que aparentemente pode ter acontecido é que esse profeta talvez tivesse se afastado de Deus, tivesse esfriado na sua fé, mas eu não sei, eu não tenho uma resposta satisfatória para te dar. Eu só tenho o fato diante de mim. Eu só tenho o texto diante de mim. Então, o texto diz assim, a partir do versículo 17: porque me foi mandado pela palavra do Senhor. Aqui é o profeta moço ainda, o mais jovem, falando: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde vieste. Ok? Ele está explicando o porquê de recusar o convite do profeta. Ele já havia recusado o convite de Jeroboão. Agora ele recusa o convite do velho profeta. Agora preste atenção no que o velho profeta vai dizer. E ele lhe disse: também eu sou profeta como tu. E um anjo, olha a mentira, um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Irmãos, algumas perguntas nos vêm à mente. Por que o Senhor, olha só, vamos construir aqui dentro dessas informações que temos, vamos montando um quebra-cabeça, embora a palavra de Deus não vá nos dar certas respostas, mas vamos montando um quebra-cabeça. Algumas curiosidades brotam a nossa mente aqui, em nossa mente. Por que o Senhor não chamou, ou seja, por que o Senhor não chamou o velho profeta para profetizar contra o altar de Jeroboão e chamou outro profeta de Judá? Sendo que esse profeta morava em Betel, por que é que o Senhor mandou um profeta de Judá ir até Jeroboão, sendo que havia um velho profeta em Betel? É uma pergunta. Por que é que esse profeta mentiu? Outra pergunta. Por que, vocês vão ver um pouco mais à frente, ele vai chorar a morte do profeta se ele foi o causador disso? Aí eu repito, não é? Aparentemente, possivelmente, esse profeta era um profeta que havia esfriado na fé, havia se afastado de Deus. Mas eu não posso, de forma nenhuma, dar para você uma resposta contundente, porque a palavra de Deus não me apresenta. O grande problema
A grande dificuldade, ou seja, a tragédia dessa segunda parte do capítulo 13 de 1 Reis, está no versículo 19. Assim voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Esse foi o erro do profeta. Aquele profeta que corajosamente havia profetizado contra o altar de Jeroboão, e era um risco. Você profetizar contra reis, você poderia ser morto. Era um risco. Ele corajosamente profetiza contra o altar de Jeroboão, recusa um convite do rei, outra afronta, algo perigosíssimo. Recusar um convite real. Sai de Betel como o Senhor havia ordenado. Num primeiro momento, responde acertadamente ao que o profeta havia falado com ele, ou seja, o convite oferecido pelo velho profeta. Mas, em um determinado momento, tudo isso vai por água abaixo, porque ele desobedece à ordem do Senhor e vai com o profeta. É o que está aí no versículo 19. Nesse momento, olha que interessante, irmãos. Se Deus usou uma mula para falar com Balaão, se Deus usou o ímpio Balaão para profetizar positivamente a respeito de Israel, ele não poderia usar esse profeta velho como bem entendesse? É isso que ele vai fazer. O profeta que havia enganado aquele profeta mais moço, agora vai ser usado por Deus para acusá-lo de ter desobedecido à ordem expressa de Deus. Confuso? Estranho? Bom, esse texto é estranho, mas ele é riquíssimo em informações para nós. Versículo 20 vai dizer o seguinte: sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à ordem do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que o Senhor te dissera, não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de seus pais. É estranho, mas você precisa olhar isso aqui como mais uma advertência contra Jeroboão. Deus havia dado a primeira advertência, qual foi? A profecia contra o altar. Agora Deus, não pense que Deus provocou isso, mas Deus usará isso, veja bem, contra Jeroboão. Aqui tem um fato muito importante que eu quero compartilhar. Precisamos olhar esse acontecimento como, acabei de dizer, mais uma advertência a Jeroboão. Ou seja, preste atenção, se Deus não poupou um servo dele que desobedeceu, quanto mais a um rei ímpio e uma nação rebelde. Observe como Deus está usando essa situação para dar mais um aviso para Jeroboão. Ou seja, se eu sou capaz de punir, de julgar o meu servo por ter desobedecido o mandamento meu, eu não farei isso com você, Jeroboão. Entende, irmão? O porquê de Deus ter permitido que isso acontecesse, não está a Bíblia dizendo que Deus provocou isso, mas que Deus permitiu. E Deus está usando isso como mais uma advertência ao rei Jeroboão, não é? E isso realmente vai acontecer. A partir do versículo 23 diz assim: e sucedeu que depois que comeu pão, e depois que bebeu, albardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Este, pois, se foi, e um leão o encontrou no caminho, e o matou. E o seu cadáver ficou estendido no caminho, e o jumento estava parado junto a ele,
e também o leão estava junto ao cadáver. Aqui tem um milagre. E eis que alguns homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão que estava junto ao corpo, e foram e o disseram na cidade onde o velho profeta habitava. O velho profeta, então, talvez com crise de consciência, toma as providências para sepultar o profeta mais jovem. A partir do versículo 26, e ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse: é o homem de Deus. Quando ele ficou sabendo daquele cadáver estendido à beira do caminho, perto de um leão, ele logo entendeu: é o homem de Deus que foi rebelde à ordem do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe dissera. Então disse a seus filhos: albardai-me o jumento. Eles o albardaram. Então foi e achou o cadáver estendido no caminho, e o jumento e o leão, que estavam parados junto ao cadáver. E o leão não tinha devorado o corpo, nem tinha despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus, pô-lo em cima do jumento, levando-o consigo. Assim veio o velho profeta à cidade para o chorar e enterrar. Colocou o cadáver no seu próprio sepulcro e prantearam-no, dizendo: ah, irmão meu. E sucedeu que depois de o haver sepultado, disse a seus filhos: morrendo eu, sepultai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos junto aos ossos dele, porque certamente se cumprirá o que pela palavra do Senhor exclamou contra o altar que está em Betel, como também contra todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria. Mesmo, preste atenção, mesmo diante de mais uma advertência do Senhor, repito, que permitiu a desobediência do seu servo, para mostrar a Jeroboão que Jeroboão seria punido se permanecesse no erro, como aquele profeta o foi, porque desobedeceu o Senhor. Mesmo diante de todas estas advertências, Salomão não se arrependeu. Salomão continuou a sua obstinação, sendo infiel a Deus. É o que está aí no restante do texto, versículos 33 e 34. Nem depois destas coisas deixou Jeroboão o seu mau caminho. Antes, de todo o povo, tornou a constituir sacerdotes dos lugares altos, e a qualquer que queria, consagrava sacerdote dos lugares altos. E isso foi causa de pecado à casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. Irmãos amados, eu quero voltar a dizer o que eu disse no início da exposição. Existem alguns textos na palavra de Deus que são complexos, que são estranhos, principalmente para nós ocidentais, distantes desse acontecimento quase 3.000 anos. É difícil para nós entendermos determinados textos da palavra de Deus. E quando você se deparar com um deles, não entre em crise porque você não entendeu. Um dia você compreenderá. O texto não está na sua Bíblia à toa. Não há contradição. A questão é que nós não temos alguns elementos para nos ajudar a compreender as intenções do autor quando colocou essa história aqui. O máximo que nós conseguimos fazer é nos aproximar de algumas possibilidades. Existem textos bem diferentes, bem estranhos da palavra de Deus, mas eu preciso confiar no Espírito Santo por ter colocado esse texto aqui. Preciso entender que ele não deixou de ser inspirado pelo fato de não haver, da minha parte, uma compreensão numa primeira leitura. Então é isso mesmo. O profeta velho engana o profeta mais moço, consegue convencê-lo. O profeta mais moço não se sabe as razões, não leva em consideração alguns elementos, não é? que seriam
extremamente importantes naquele momento, cede, ele vai, talvez estivesse com muita fome, talvez estivesse com muita sede, ele vai com aquele profeta velho, confiando de que o Senhor talvez tivesse mudado de ideia. Durante a refeição, o próprio profeta que engana, o profeta mais moço, é usado por Deus para adverti-lo. Isso seria uma advertência também para Jeroboão, e de fato ele é morto por um leão. O profeta velho lamenta sua morte, o sepulta num sepulcro particular, e a palavra de Deus termina o capítulo 13 dizendo que nem com todas essas evidências Jeroboão se arrependeu. Esse é o texto que está diante dos irmãos, e eu aconselho os irmãos a orarem e pedirem ao Espírito Santo que nos esclareça, que nos dê entendimento da sua palavra, porque estaremos diante de outros textos complexos também. Mas, por enquanto, eu quero aprender com vocês algumas coisas muito importantes aqui. Isso sim, aplicações para o nosso dia a dia. E eu quero que nós agora entendamos e compreendamos o que o Espírito Santo quer nos ensinar através desse texto. Por mais estranho que ele seja, devemos confiar na aplicabilidade desse texto. A primeira coisa que eu quero aprender com vocês aqui é que nós precisamos pedir a Deus discernimento para provar se algo é de Deus ou não. Nem tudo, igreja, aprenda uma coisa, nem tudo o que aparentemente diz ser de Deus é de Deus. O que foi que o profeta velho disse? E ele lhe disse: também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Quero que vocês considerem uma coisa comigo. Pensem comigo. Por que Deus falaria com o profeta jovem para profetizar contra o altar? Ou seja, a mensagem de Deus para o profeta jovem foi direta. Deus falou diretamente com o profeta jovem para que ele profetizasse contra o altar. E depois usaria outro profeta para falar com ele acerca de algo que o próprio Deus já havia dito pessoalmente para ele. Não dá para entender. A palavra vinda do Senhor havia sido clara. Por que cargas d'água Deus mandaria recados? Porque é que, se Deus intentasse mudar a sua vontade para aquele jovem profeta, por que Deus não falaria diretamente com o jovem profeta? Por que ele falaria com outro profeta para que esse profeta desse o recado para o jovem profeta? É isso que eu quero dizer. E isso tem acontecido, irmãos, muito nos nossos dias. Nós temos que nos atentar para isso. É um tal de Deus mandou te dizer, Deus mandou te falar, eu tenho uma mensagem de Deus para você, e aí vem sempre a mesma pergunta: eu não entendo por que Deus não falou comigo? Por que Deus não fala comigo se Ele me conhece, se nós dois somos pai e filho, se nós temos um relacionamento? Por que é que Deus vive mandando recados para mim? Irmãos, conta-se uma história de que um dia um homem chegou diante de Charles Spurgeon. Vocês sabem, o príncipe dos pregadores no século XIX, chegou diante de Charles Spurgeon e disse assim para ele: Deus disse que eu devo pregar hoje na sua igreja, no seu lugar. Charles Spurgeon olhou para aquele homem e disse assim: quando Deus falar isso comigo, eu te aviso. Entende? Quando Deus falar isso comigo, aí eu te aviso. E eu pergunto para vocês, não é isso que tem acontecido hoje, irmãos? Não é isso que acontece aqui e acolá? Essa questão de Deus mandou dizer, Deus me revelou, Deus manda falar com você, Deus me disse. Irmãos, existem duas frases aqui que eu quero compartilhar com vocês.
duas frases de dois grandes homens de Deus. O primeiro é Matthew Henry, o pastor Matthew Henry. Ele disse assim: palavras de profecia na boca não são prova incontestável de um princípio de graça no coração. E H. Snell disse assim: não dou muito valor à inteligência profética se ela não começa, continua e termina com a pessoa, a obra e a glória de Cristo. Nós temos que entender isso, irmãos. Essa questão de Deus mandou te dizer virou uma concorrência. Tem gente que vive daqui para lá e de lá para cá à procura disso. É por isso que você vai ver hoje, vergonhosamente, nomenclaturas para cultos. Hoje à tarde eu estava, no final da tarde, pouco antes de me preparar para vir ao culto, eu estava lá dando a minha olhadela no Instagram e de repente me deparei lá com um cartaz de um culto, e aqui eu não quero falar igreja, não quero falar quem foi, absolutamente, mas eu não posso me calar diante de uma coisa dessa. No culto estava escrito assim: culto de revelação. Me perdoe, irmãos, mas me fale qual é o culto na igreja de Cristo que não é um culto de revelação. Porque quando nós abrimos a palavra de Deus, tem ou não tem, há ou não há uma revelação da parte do Espírito Santo? Qual é o culto na igreja que não é culto de revelação? Aí outros colocam assim: culto de libertação. Me respondam, por favor, qual é o culto na igreja que não é culto de libertação? Porque quem liberta não é a oração de um líder, quem liberta é Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E todas as vezes que a igreja de Cristo se reúne para culto ao Senhor, ela está pregando a verdade, ela está cantando a verdade, ela está louvando a verdade e ela está ouvindo a verdade. Ora, há ou não há libertação? Então nós temos que nos atentar para isso, povo de Deus. Nós temos que entender que isso virou concorrência para a palavra de Deus. O povo quer isso. Um dia desses, irmãos, é cômico se não fosse trágico. Sinceramente, é cômico se não fosse trágico. Seria cômico se não fosse trágico. Uma pessoa de uma determinada comunidade religiosa pregando, essa pessoa disse com todas as letras: Deus olhou para uma pessoa assim na plateia, uma senhora que estava sentada assim na frente, ela disse assim para aquela senhora: Deus está me mostrando. Meu Deus. Você promete que você não vai rir? Ela disse assim: Deus está me mostrando a sua moela. Aí ouviu-se uma voz assim: moela? Pois falou: Deus está me mostrando a sua moela. Você prometeu que não ia rir, irmão. Vocês estão entendendo? Mas, irmãos, posso falar para vocês tristemente, é isso que as pessoas querem. É isso que as pessoas buscam. É esse tipo de palavra que as pessoas querem receber. Sabe o que nós devemos fazer? Devemos orar por essas pessoas e pedir a Deus misericórdia, para que Deus coloque a verdade diante delas, para que elas possam compreender a verdade. Porque, irmãos, é algo que nos traz tristeza no coração de ver como a palavra, a verdadeira profecia, tem sido trocada por essas frases. Deus mandou dizer, Deus me revelou, Deus manda falar com você, Deus me disse, eu tenho um recado de Deus para a sua vida. Eu também tenho, nessa noite, eu tenho um recado de Deus para vocês. Está escrito. Entende? Então a primeira coisa que eu aprendo aqui, precisamos pedir a Deus discernimento para provar se algo é de Deus ou não. O apóstolo Paulo, lá em Corinto, aquela igreja complicada, nós estudamos aqui, ele vai dizer: provai os espíritos.
Nós temos que entender, irmãos, nós temos que entender, porque havia muitas pessoas profetizando na igreja em Corinto. E aí Paulo vai dizer, vocês têm que provar, vocês têm que julgar as profecias. Vocês têm que entender se essa profecia, ela provém de Deus ou não. E isso hoje, irmãos, virou concorrência para a palavra de Deus. E é por conta disso que nós ouvimos tantos disparates, como se fosse palavra de Deus. Aí agora eu vou para a nossa história, não é? O que é que aquele profeta jovem tinha de ter feito, irmãos? Não, absolutamente. Meu Deus não é assim. Você está me dizendo que Deus me mandou voltar para comer pão na sua casa, beber água na sua casa? Mas ele disse que para mim não fazer isso. Ele disse que eu não deveria fazer isso. Meu Deus não é confuso. O meu Deus não é desorganizado. Meu Deus é direto. Meu Deus é claro. Meu Deus é zeloso. E outra coisa, por que ele falou com você e não falou comigo? Vocês observam como faltou discernimento nesse profeta? E por conta disso ele foi enganado. Então, irmãos, eu vou agora para a segunda aplicação. Veja só a segunda aplicação. Quanto mais conhecemos o caráter de Deus, menos vítimas do engano nos tornamos. O nosso Deus não é um Deus dúbio, indeciso, confuso. O nosso Deus é um Deus direto, inerrante, inequívoco. Sua palavra não muda de acordo com as circunstâncias. Aquele profeta deveria ter pensado nisso. Se Deus me disse para não comer aqui, não posso acreditar que ele tenha mudado de ideia. Irmãos, eu tenho muita dificuldade em aceitar, esse sou eu. Você não é obrigado a concordar comigo, embora se você me der a oportunidade, eu quero conversar com você e tentar te convencer do porquê de eu pensar assim. Mas eu tenho muita dificuldade em aceitar que certas coisas tenham a aprovação de Deus. Sabe por quê? Porque são coisas que não coadunam com o caráter de Deus. Quanto mais nós conhecemos o caráter de Deus, irmãos, mais sensibilidade nós temos para entender o que é de Deus e o que não é. E há muita coisa acontecendo hoje que leva o nome de Deus, mas de Deus não tem nada. Por conta de quê, pastor? Por conta do caráter dele. E eu não consigo ver Deus, o Deus que nós servimos, o Deus que nós amamos, aprovando determinados comportamentos e determinadas condutas que nós temos visto. O nosso Deus não é assim. Há uma frase de José Fonseca, ele diz assim: Deus não destrói o diabo pelo seu poder. Se assim o fosse, não haveria luta. Mas todos os dias, Deus o destrói pelo seu caráter e pelo seu amor. Deus não tem adversários, ele é único e é aquele contra quem ninguém jamais poderá duelar. O que é que vence o diabo? É o caráter de Deus, é a conduta de Deus. E nós precisamos conhecer esse caráter. E como é que nós conhecemos o caráter de Deus? Caminhando com Ele, aprendendo dEle, obedecendo a Ele, vivendo com Ele. Tenha vida com Deus, cultive sua vida com Deus, ande com Deus e você entenderá o caráter de Deus. E quanto mais do caráter de Deus nós conhecemos, mais convictos nos tornamos de que realmente algumas coisas, irmãos, não têm aprovação de Deus. Infelizmente, hoje, nós estamos vivendo isso. Então, a primeira coisa que eu aprendo, precisamos pedir a Deus discernimento para provar se algo é de Deus ou não. Segunda coisa, quanto mais conhecemos o caráter de Deus, menos vítimas do engano nos tornamos. E a terceira lição que eu aprendo aqui, toda desobediência será punida. Jeroboão o seria, assim como foi o profeta. Não existem privilégios nesta questão. Deus é aquele que pune seus filhos e suas criaturas. Embora as punições de Deus em relação aos seus servos sejam pedagógicas, não é esse o caso. Mesmo o profeta
sendo um servo de Deus, ele foi punido. Se você desobedecer a Deus, seja quem for, a punição é certa e Deus sempre usará leões para isso. Às vezes ele pode usar o leão das circunstâncias, às vezes ele pode usar o leão dos problemas, o leão das autoridades, o leão das incertezas. Mas Deus, ele pune aquele que desobedece. Aquele que está vivendo em desobediência, cuidado com o leão, irmão. Cuidado com a justiça de Deus. É por isso que o Filho de Deus, quando peca, precisa fazer o quê? Pedir perdão a Deus em nome de Jesus. Por quê? Porque a punição está sobre ele. Mas e quando você não pede perdão ou quando você não conhece Jesus? A ira de Deus será o quê? Derramada sobre você. Não é isso que João fala? Todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas todo aquele que não crê no Filho não verá a vida, e sobre ele permanece a ira de Deus. Então toda desobediência colocará você no caminho do leão. E você sabe que leão eu estou falando, né? Então é isso que aconteceu com aquele profeta. Ele desobedeceu e foi morto pelo leão. Ah, irmãos, eu vou dizer algo para vocês aqui agora, sem medo de estar errado. Mas há muitas pessoas que possivelmente estão sendo justiçadas, punidas pelo Senhor por conta da desobediência. E às vezes nós achamos que aquilo é uma fatalidade e não é. É punição de Deus. É justiça de Deus. É Deus cobrando. É Deus soltando o leão. Essa é a verdade. Mas eu aprendi mais uma coisa aqui. Cuidado, cuidado, tenha muito cuidado com as fraseologias religiosas. A verdadeira profecia diz, está escrito. Essa questão de frases bonitas, fraseologias de efeito, isso não significa nada. Absolutamente nada. Meus amados irmãos, pessoas que usam o nome de Deus para tentar impressionar você. Pessoas que falam no nome do Altíssimo só para dar peso na palavra que estão falando para você. Falando frases bonitas, frases de efeito. Cuidado com isso. Eu quero mostrar para vocês algumas coisas da palavra de Deus, para mostrar para vocês que nada substitui a profecia bíblica. Hebreus 4:12 diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Bíblia. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. João 17, 17, Jesus está dizendo, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Romanos 10, 17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Agora veja Isaías capítulo 8, 19 e 20. Veja que texto. Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chiureiam e murmuram, porventura não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos, consultar-se-á aos mortos? Agora veja o versículo 20. À lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. O que o Senhor está dizendo aí, pastor? O Senhor está dizendo que toda aquela pessoa que se atreve a falar no nome dele, sem utilizar a palavra dele,
não há luz nele. É o Senhor que está dizendo. Então, quando algum engraçadinho chegar perto de você e dizer que Deus mandou dizer isso e aquilo outro, a primeira pergunta que você tem que fazer, ok, mostre-me na Bíblia. Porque se você usar a Bíblia, eu acredito. Se você usar a palavra, eu acredito. Onde é que está isso que você acabou de me dizer? A lei é o testemunho. Ou seja, todas as vezes que você for admoestar uma pessoa, todas as vezes que você for falar com alguém acerca do erro desse alguém, em nome de Jesus Cristo, não venha colocar o nome do Senhor numa profecia particular sua. Use a palavra de Deus. A palavra de Deus diz, irmão. A Bíblia diz, irmão. Assim diz o Senhor, irmão, na sua palavra. E prove com a palavra, irmão. Porque o Senhor está dizendo no versículo 20, se não for assim, não há luz nessa pessoa, nesse ou naquele pregador. Não sou eu, não é o pastor Alex, não é um pastor protestante, não é um pastor de uma igreja conservadora, é a palavra de Deus, irmãos. E eu vou contestar a palavra de Deus. Então a nossa pregação não pode ser uma pregação tendenciosa, uma pregação interesseira e que eu coloque o nome de Deus para dar peso. A minha pregação tem que ser a pregação da palavra de Deus. Se você quer alertar o pecador, use a palavra de Deus. É isso que Isaías está nos ensinando. Provérbios 30, versículos 5 e 6 diz assim: toda palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Agora preste atenção no versículo 6. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Ah, irmãos, o que mais que eu vou dizer? 2 Timóteo 4, 3 e 4. Igreja querida, veja se não é isso que está acontecendo hoje. 2 Timóteo 4, 3 e 4. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Hoje eu li uma frase de Tim Keller, que morreu há poucos dias. Coloquei: o Senhor não disse, eu sou o que você quer que eu seja. O Senhor disse, eu sou o que sou. Entende? Eu preciso me render à palavra de Deus. A minha pregação precisa ser a pregação da palavra de Deus. Mas observe como que 2 Timóteo 4, 3 e 4 se cumpre hoje. Pessoas que não estão satisfeitas com a pregação bíblica e estão chamando para si mestres que preguem exatamente aquilo que elas querem ouvir. Elas pagam para ouvir discursos que façam cócegas nos seus ouvidos. Recentemente eu fiquei sabendo, preste atenção nisso, também não vou dar nomes. Eu fiquei sabendo de uma pessoa que pagou e pagou caro para ouvir um determinado pregador. O culto inteiro, essa pessoa chorou. Chorou que nem uma criança. Saiu daquela celebração resoluta, decidida a resolver uma série de problemas na vida. Quando chegou em casa, os problemas estavam lá, continuaram da mesma maneira. Porque, irmãos, aquilo que você quer ouvir não muda as coisas que você quer que mudem. Não é aquilo que um homem fala que vai mudar a sua estrutura ou que vai mudar a sua composição emocional. Há cura na palavra de Deus, irmão. É a palavra de Deus que nos cura. Dia após dia, ouvindo a Bíblia Sagrada, você vai sendo curado, curada. É a Bíblia é o bálsamo de Deus para a nossa alma.
Mas hoje, infelizmente, as pessoas não querem o remédio de Deus, as pessoas querem os paliativos do mundo, os paliativos da teologia, os paliativos daqueles pregadores que estão na mídia e que têm milhares e milhares de seguidores, e eles pagam para ouvirem aquilo que eles querem ouvir, e isso não cura ninguém, irmãos. É justamente aquilo que você não gosta na palavra, aquilo que você odeia na palavra, que vai causar uma revolução em você. Entende, querido? Veja o outro texto, 1 Timóteo 4, 1 e 2. Mas o Espírito, irmãos, veja essa palavra. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Preste atenção, irmãos, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Por que é que eu preciso ficar com a verdadeira profecia, com a palavra de Deus? Porque há espíritos enganadores no mundo. Há muitos espíritos por aí dizendo ser de Deus e, na verdade, é veneno do diabo. Mas quando você vai para a palavra de Deus, a palavra de Deus nos diz lá em Isaías: seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Entende? Há saúde na palavra de Deus. Tem 3 frases aqui que eu quero apresentar para vocês, antes de irmos para a cristologia. 3 frases de grandes homens de Deus. A primeira frase é de J.I. Packer. A religião, preste atenção, irmãos, a religião em que o nosso Senhor foi criado era, antes e acima de tudo, uma religião de sujeição à autoridade de uma palavra divina escrita. J.I. Packer disse isso. Veja o que Charles Spurgeon vai dizer: a Bíblia, toda a Bíblia, nada mais do que a Bíblia, é a religião da Igreja de Cristo. Veja o que Francis Schaeffer vai dizer: um simples cristão com a Bíblia na mão pode dizer que a maioria está errada. Gostei demais dessa última. Um simples cristão com a Bíblia na mão pode dizer que a maioria está errada. Entende a autoridade desse livro? Entende por que esse livro ele é tão rejeitado? Porque, na verdade, esse livro tem aquilo que muitas vezes nós não queremos. Sabe o que é, irmãos? Esse livro nos aponta o dedo. Esse livro nos encurrala. Esse livro nos coloca contra a parede. Esse livro nos pega pelo colarinho, pelas golas da camisa e diz assim: você precisa mudar. Esse livro diz assim: você é um miserável, você não tem noção do que você é. E eu pergunto para vocês, quem é que gosta de ouvir isso? Eu não. E naquela igreja, eu vou naquela igreja, a única coisa que aquela igreja sabe fazer é bater na gente, não é? Aquela igreja só prega palavra dura, só prega discurso duro. Eu vou naquela igreja ali, porque ali a gente sai até flutuando. Cuidado com o leão. Eu não quero flutuar. Eu quero é cair no chão, humilhado, pisado, estilhaçado, feito em 1000 pedaços, para que o oleiro possa me pegar e me fazer de novo. É isso que Jeremias vai falar. Aquele vaso todo defeituoso nas mãos do oleiro. Sabe, irmãos, eu sou um vaso nas mãos do oleiro. Um vaso todo quebrado, defeituoso, cheio de rachadura. Mas como eu quero continuar nas mãos do oleiro. Qual que é a cristologia desse texto? O que eu aprendo de Jesus Cristo aqui e eu caminho para o final? Homens falham, profetas mentem, servos se enganam, mas não há engano ou falha em Jesus. Ele é o profeta, filho de Deus, enviado para nos apresentar a verdade.
Só Ele tem o pão que mata a nossa fome e a água que mata a nossa sede. Esse profeta tem uma música do Rebanhão, não sei quantos conhecem assim, essa música, né, dos anos 80, lá do início da minha conversão. Não sei nem se vocês sabem o que é Rebanhão, né? Muita gente aí é mais nova na fé, mas havia um grupo lá nos anos 80 chamado Rebanhão, um grupo cristão gospel, né? Eles tinham uma música que falava assim: conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Era linda a música, gente. Desse tamaninho, mas que música mais linda, né? Cristocêntrica. Música que fala de Jesus, que exalta Jesus. E nós podemos confiar nele mesmo. Aquele profeta mentiu, mas Jesus não mente. Jesus só diz a verdade. Ele é a verdade. Então eu quero deixar com vocês essas aplicações para a nossa vida. Cuidado com essas coisas que você anda ouvindo aqui e ali. Submeta tudo que você ouve ao escrutínio da palavra de Deus. A Bíblia diz isso. A Bíblia ensina isso. A Bíblia fala isso. Irmãos, é por conta do desprezo pela palavra de Deus que hoje nós temos tantas aberrações na igreja de Cristo. Às vezes nós vamos ver, irmãos, infelizmente, há coisas na internet que viraram memes. Dá para imaginar o que é isso? Memes da igreja de Cristo. A igreja de Cristo virou um meme na internet, irmãos. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Há pessoas que estão zombando de nós, rindo de nós, por conta desses absurdos, dessas coisas horripilantes que têm acontecido no seio da igreja brasileira. Por quê? Por conta do desprezo pela verdadeira profecia. John MacArthur disse uma coisa muito interessante. Ele disse: se não estiver nos 66 livros da Bíblia, Deus não disse. É a Bíblia Sagrada. É a palavra de Deus, a verdadeira profecia. Então, aquele profeta, ele não teve discernimento, ele não percebeu, faltou naquele profeta o entendimento disso. Meu Deus não muda, meu Deus não é assim. Ele falaria comigo. Ele não falou, acreditou na falácia daquele velho profeta e foi morto pelo leão. Ok, aquilo era uma advertência para Jeroboão, mas graças a Deus, porque nós podemos aprender coisas aqui, embora a história seja triste, mas podemos aprender coisas para abrirem os nossos olhos e glorificarmos a Deus. Que importância a palavra de Deus tem para você, meu irmão? Que importância a palavra de Deus tem para você que está acompanhando em casa? Você é daqueles que fica à procura de palavras novas aqui e ali? Eu vou te dar um conselho. Fique com a palavra do Senhor. Cuidado com o leão. Vamos orar?